Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais um Quarto Caderno, podcast de cultura, aqui na Rádio Causa Operária, em parceria com a Causa Operária TV. Começando o nosso podcast de hoje. Bom, lembrando aí, vamos lembrar você para se inscrever nos nossos canais da Rádio Causa Operária e da Causa Operária TV, compartilhar aí o nosso link 24 horas e também o nosso programa, os nossos programas do Quarto Caderno que estão na playlist do canal. Hoje nós vamos falar aí sobre artes plásticas. Bom lembrar também que todo o nosso podcast, todos os temas do nosso podcast são baseados em textos que saíram nas publicações do Partido da Causa Operária, em particular no jornal Causa Operária impresso, né, no nosso caderno de cultura do jornal, que você pode comprar separadamente também na nossa livraria, em loja do PCO.com. O caderno de hoje foi publicado no jornal Causa Operária da edição de número 620, do dia 9 a 15 de janeiro de 2011, 10 anos atrás, né? E fala sobre o grande pintor surrealista Max Ernst. E nós vamos começar, então, agora, mais esse podcast Quarto Caderno. Em 1928, o poeta André Breton, principal teórico e líder do movimento surrealista, publicava o seu manifesto O Surrealismo e a Pintura, buscando responder de uma vez por todas as polêmicas em torno de da possibilidade ou não de uma pintura surrealista. A polêmica era natural, considerando que as teorias e técnicas surrealistas foram inicialmente elaboradas para a atividade poética, rejeitando categoricamente qualquer controle técnico do artista sobre sua obra. Isso em si já parecia neutralizar a existência de qualquer arte surrealista que exigisse estudo e domínio formal. Contudo, através desse manifesto, Breton deixou claro o terreno que era reservado às artes plásticas no interior do universo dos surrealistas. Abre aspas. É-me impossível considerar um quadro a não ser como uma janela, sendo a minha preocupação primeira saber para onde ela dá, e de nada gosto tanto como do que se estende diante de mim a perder de vista. Fecha aspas. Fecha aspas. Nesse texto, Breton fazia um chamado aos pintores para que esses abandonassem um retrato da realidade que considerava como camada mais superficial em busca de outras realidades, superiores ou mais profundas, como aquelas mergulhadas no mundo dos sonhos e do inconsciente. Abre aspas. Acreditando que o homem só é capaz de reproduzir mais ou menos fielmente a imagem daquilo que o toca, os pintores mostraram-se demasiado conciliadores na escolha de seus modelos. O erro foi pensar que o modelo só podia ser encontrado no mundo exterior, ou até que podia ser encontrado aí. Há nisto uma abdicação indesculpável para responder à necessidade de revisão absoluta dos valores reais, sobre a qual hoje todos os espíritos estão de acordo. A obra plástica referir-se-á, portanto, a um método interior ou deixará de existir, fecha aspas. Definindo aí o sentido essencial das artes plásticas para o surrealismo, Breton cita ainda a atitude de alguns artistas que reencontraram realmente a razão de pintar, dentre os quais Max Ernst situa-se na linha de frente, pintor a quem André Breton já se referiu como o mais magnífico cérebro assombrado do mundo das artes. Max Ernst, de todos os pintores do surrealismo, foi o único que presenciou e participou ativamente do surgimento do movimento. Sua pintura, ainda que influenciada por precursores importantes, estabeleceu a imagem, os temas e o clima mais típico da pintura surrealista, com suas imagens repletas de mistério e erotismo. Ernst foi ainda o homem que, na pintura, desenvolveu as técnicas que iam no sentido da escrita automática descoberta por Breton, abrindo um novo leque de possibilidades para a atividade pictórica, adaptada às novas buscas interiores deste movimento. Daí sua importância. Max Ernst é tido hoje como o mais exemplar dos pintores surrealistas.
o homem que, entre seus companheiros, melhor definiu a imagem visual do surrealismo. Ernst era uma mente singular. Pode-se dizer que o movimento surrealista de 1924 apenas deu um norte para uma imaginação sempre inquietante e original. Sua descoberta dos processos que viriam a se tornar a base das criações surrealistas se deu muitos anos antes de conhecer Breton e Éluard, antes de ingressar no Dada em 1919 e antes mesmo de ser pintor. Ainda na infância, quando se deitava para dormir, observava um baú de madeira que possuía no pé da cama e ali ficava inebriado com as estranhas imagens que lhe surgiam à mente através das formas do móvel. Ali descobriu certa vez uma grande cabeça de pássaro com uma espessa cabeleira negra, que inúmeras vezes o perseguia também em seus sonhos. Na adolescência, surgiu à sua frente, no mesmo móvel, as formas de uma mulher transparente, de vestido vermelho, cujo esqueleto aparecia em filigrama. Essas revelações fabulosas, nascidas de um estado de semiconsciência, estimularam toda a juventude do futuro pintor do surrealismo. Provavelmente por isso, Ernst tenha se tornado tão perfeitamente o maior dos pintores do movimento, e o que mais perfeitamente compreendeu o sentido das palavras de oráculo de André Breton. Nascido em 1891, em Brühl, Colônia, no Império Alemão, Max Ernst era filho de um pintor fervorosamente católico. Com ele, muito cedo aprendeu os rudimentos da pintura. Aos 15 anos, ele copiava telas de Van Gogh que o fascinavam e, entre 1910 e 1914, aprofundou seus conhecimentos no curso de artes plásticas na Universidade de Bonn. Enquanto concluía o curso, Ernst conheceu Hans Arp, em Colônia, figura com quem compartilharia inúmeras das críticas às artes de sua época. Com a eclosão da Primeira Guerra, Ernst lutou como soldado nas trincheiras, tanto nas frentes ocidentais quanto nas frentes orientais. A violência dos conflitos provocou um efeito devastador sobre a consciência do jovem artista, a ponto de afirmar que, naqueles 4 anos de carnificina, ele permaneceu morto. Abre aspas. Eu morri em 1º de agosto de 1914 e ressuscitei em 11 de novembro de 1918. Fecha aspas. O único momento em toda a guerra em que Ernst pôde retomar a pintura ocorreu durante poucos meses, enquanto atuava nas frentes francesas. Ali ele trabalhou como desenhista de mapa e, nos intervalos, dedicava-se a algumas telas. Com a desmobilização nos meses finais de 1918, Ernst voltou à Colônia e tomou conhecimento do movimento cubista que, desde 1917, desenvolvia-se em Paris. Aquelas inusitadas composições cubistas serviram como um fermento à imaginação do artista, que teve aí um breve período cubista, durante cerca de um ano. Foi uma época fértil em sua atividade. Conheceu o expressionista Paul Klee, em Munique, e através de exposições ficou vivamente impressionado com a pintura, chamada Metafísica, do italiano Giorgi de Chirico. Inspirado por essas ideias, realizou suas primeiras colagens e litografias, técnicas que iriam se tornar dominantes em sua atividade décadas mais tarde. Em 1919, após conhecer Johannes Theodor Bargeld, foi um dos fundadores do movimento Dada alemão, membro da seção Dada de Colônia, assimilando em sua obra a libertadora atitude iconoclasta característica do movimento em sua revolta contra a passividade e decadência moral das artes diante da catástrofe da guerra em uma sociedade em franca desagregação. Foi a primeira vez que aquela estranha sensibilidade conseguia, de alguma maneira, encontrar uma expressão adequada naquele culto dadaísta pelo absurdo, pelo irracional e o casual. Nestes anos, assumindo o pseudônimo Dada Max, ele desenvolve sua primeira técnica original a partir dos papéis colados, criados pelos cubistas. O que posteriormente ficaria conhecido como collage foi desenvolvido por Ernst e consistia na alquimia da imagem visual, conforme definiu ele. Ele as obtinha recortando imagens de catálogos e revistas, sobrepondo-as
em combinações nada usuais que suscitavam novas possibilidades imaginativas. De acordo com as suas próprias palavras, era a exploração do encontro casual de duas realidades distantes sobre um plano não conveniente. Fecha aspas. Interesse que já antecipava a sensibilidade surrealista e dava um novo sentido aos papéis colados cubistas, limitados à mera utilização da imagem como representação, sem um sentido poético próprio. Entre 1919 e 1920, Ernst ajudou a organizar exposições e happenings, cuja marca registrada era a provocação. A mais importante destas foi a última exposição da Dada de 1920, em Colônia, onde o público tinha de atravessar um banheiro público para chegar ao salão da exposição. Participou e dirigiu também periódicos da Dada de vida efêmera, dentre os quais se destaca o Der Stromad die Chamade, mas a partir de 1920, com a derrota da Revolução Alemã e a crescente repressão política a todas as manifestações dissidentes do regime, o Dada alemão também refluiu e se desagregou. Em 1921, um novo fato marcou sua vida, a amizade que travou com o poeta Paul Eluard. Grande admirador das obras de Ernst, Eluard comprou 2 de suas pinturas e o convidou a ilustrar um de seus livros de poemas. Já grandes amigos, Eluard convenceu o pintor a juntar-se ao seu grupo de amigos em Paris e a participar da busca por uma nova base para a atividade artística que todos perseguiam, a parte das tradições formalistas das correntes de vanguarda. Após conseguir os documentos necessários, em 1922, o jovem pintor entra ilegalmente na França, deixando para trás sua mulher e filho. No subúrbio de Paris, vai morar com o casal Eluard em Saint-Brice. Através de Eluard, Ernst trava conhecimento com o poeta André Breton, que até um ano atrás fora a principal liderança do grupo Dada francês. Percebendo a assimilação do Dada pela burguesia francesa, Breton rompeu com o movimento, arrastando consigo parte de seu grupo. Ele, Eluard, Louis Aragon, Benjamin Perret e tantos outros se juntaram então em torno da revista Literature, porta-voz de suas ideias. Rapidamente, Ernst torna-se um dos colaboradores regulares da publicação, ilustrando suas páginas com suas insólitas criações. Uma pintura desta época, na reunião dos amigos, mostra que então o pintor já se esgueirava pelo mundo dos sonhos do fantástico na pintura. A obra apresentava um retrato simbólico do numeroso grupo de literatura, divertindo-se em um misterioso universo de sonhos. Em 1922, o movimento surrealista vivia já sua fase de gestação. Estes inovadores críticos das artes realizavam, então, diversas experiências com técnicas artísticas totalmente inusitadas para a época. Na realidade, antitécnicas que buscavam subverter o sentido que, tradicionalmente, os artistas davam à sua atividade. Ao invés de unificar-se em torno de uma nova técnica, como geralmente acontecia com as vanguardas modernistas, buscavam técnicas adequadas à busca de uma realidade interior, para além dos domínios da consciência e do hábito artístico. A busca da renovação da arte a partir da recusa da lógica e da moral da burguesia. Isso entre aspas. Foi nesse momento que Ernst ingressou no grupo, uma época ainda de descobertas e incertezas, quando os futuros surrealistas ainda tateavam o caminho a seguir. Naqueles anos de recuperação econômica, após a devastação de uma guerra que se deve sua maior parte no território, se deu em sua maior parte no território francês, o grupo de artistas vivia miseravelmente e com grandes dificuldades. Ernst sobrevivia de subempregos para poder sustentar sua atividade. Em 1923, ele pintava numerosas telas. A parte delas seriam expostas já no Salão dos Independentes, em Paris. Seus melhores trabalhos, até aí, incluíam as estranhas Édipus Rex, de 1921, Revolução à Noite, de 1923, e Os Homens Não Saberão de Nada, do mesmo ano.
criadas a partir de suas técnicas de colagem. Apenas um ano mais tarde, todo aquele período de buscas cristaliza-se no surgimento do novo movimento que Breton batiza de surrealismo, e nasce o primeiro manifesto do surrealismo, onde surgem condensadas as principais ideias e buscas do grupo. Ali, Breton expunha a grande influência que a teoria de Sigmund Freud exercia sobre eles. Sua busca pelo misterioso, o fantástico, o onírico e o irracional como forma de subversão dos valores burgueses constituídos. Um veículo que, segundo ele, permitiria uma verdadeira elevação e libertação contra uma realidade social que aprisionava o espírito humano na mais brutal mediocridade. Ernest pinta, neste momento, uma das telas mais enigmáticas e representativas daquela nova sensibilidade de surrealismo na pintura. A obra Duas Crianças Ameaçadas por um Rouxinol mostrava em um terreno devastado a cena de um crime indecifrável e muito estimulante para a imaginação, obra que condensa as melhores qualidades do surrealismo. Enquanto uma figura feminina corre com uma faca à mão, um cadáver está jogado ao seu lado. Sobre a casinhola de pássaro, um homem sem face foge com um bebê no colo. Ao fundo, um pequeno pássaro sobrevoa a cena do crime. O título interfere diretamente na interpretação da cena e causa confusão e perplexidade no observador. Apesar da singeleza da técnica utilizada, o clima é de horror e pesadelo, e, ao mesmo tempo, extraordinariamente lírico. A pintura é ilustrativa também das técnicas de Ernest, que utiliza a colagem de uma portinhola de madeira e um interruptor sobre tela. Sobre o sentido dessa técnica, o pintor afirmaria: se são as plumas que fazem a plumagem, não é a cola que faz a colagem. Consciente do caminho que buscava percorrer, Ernest, ainda em 1924, decide se afastar daquela capital cosmopolita apinhada de artistas para ir em busca de uma nova sensibilidade. Ele vende diversas telas suas para um amigo em Düsseldorf e, junto ao casal Edward, viaja primeiro para Mônaco e, em seguida, ainda viaja para outros territórios do Sudeste Asiático até retornar ao Brasil. Até retornar a Paris em finais de 1924. Instalado em seu próprio ateliê, desenvolve então uma atividade frenética, colocando em prática, no terreno da pintura, as ideias esboçadas pelo Manifesto de Breton, voltado então principalmente para a atividade literária. Para alcançar determinados efeitos pictóricos, ele mesmo cria uma série de técnicas que buscavam tornar suas telas verdadeiras janelas para o universo do fantástico e dos sonhos. Ernest estava disposto a tudo com suas obras. Um de seus procedimentos consistia na decalcomania, pressionar duas pinturas com tinta fresca uma contra a outra para conseguir imagens inesperadas. Entre essas experiências, destacam-se técnicas hoje conhecidas como floutage e grattage. A primeira lhe surgiu com a força de uma revelação e surgiu para libertá-lo de seus próprios maneirismos. Em agosto de 1925, em uma estalagem à beira-mar, observava, como sempre foi seu hábito, as ranhuras de uma superfície que o impressionaram a tal ponto que Ernest pensou em uma maneira de apreendê-las para si. Foi quando lhe surgiu a ideia de pressionar um papel sobre a ranhura e esfregá-lo com um lápis para conseguir um decalque. Surpreso, ele viu surgirem
formas mais nítidas daquelas imagens que imediatamente lhe sugeriram uma pintura. Estes frutais deram origem a dezenas de obras originais remetendo a florestas, pampas, paisagens marítimas, monstros, bandos de animais, formações, formações rochosas e cabeças. O primeiro conjunto dessas obras foi reunido sob sugestivo título de História Natural, publicado em 1926. Outra destas técnicas foi a grattage, uma variação da primeira, mas uma especialização dela para a execução de telas. Inicialmente se pressionava uma superfície rugosa, cheia de tinta, sobre uma tela. Depois se raspava determinadas partes da pintura para revelar desenhos, feitos improváveis. Ambas as técnicas abriam maiores possibilidades de se conseguir uma pintura automática, improvisada, inesperada, que estavam além do controle lógico do artista e que descartava, assim, composições previamente pensadas e estudadas. Elas eram o correspondente direto da escrita automática dos poetas surrealistas e tiveram seu maior desenvolvimento, sobretudo através da atividade de Ernest e André Masson, os dois principais pintores do movimento. Sobre este automatismo pictórico, Ernest observou, abre aspas, é como espectador que o autor assiste, indiferente ou entusiasmado, ao nascimento de sua obra e observa as fases do seu desenvolvimento, fecha aspas. O comentário destaca um dos fundamentos da atividade surrealista, a busca por processos que tornassem a atividade artística uma descoberta também para o artista no próprio ato de criação da obra, sem ter bem certo o resultado final, estimulando a todo momento sua imaginação. Seguindo essas técnicas, Ernest realizou diversos grandes trabalhos, como A Floresta e a Pomba, de 1925, A Noiva do Vento, de 1926, Monumento aos Pássaros, de 1927, e Deleite Carnal Complicado por Representações Visuais, de 1931. Através desses procedimentos, Ernest cada vez mais passou a interessar-se pelos temas recorrentes que lhe surgiam. Um destes grandes temas eram os pássaros. O pintor chegou mesmo a criar um pássaro que era seu alter ego, o Lop-Lop, que Ernest explicaria ser fruto de sonhos que ele tinha desde a infância, nos quais humanos e pássaros se misturavam. Algumas das pinturas mais exemplares de Ernest tinham, de fato, como tema central, pássaros ou figuras humanoides com formas de ave, presentes em Oedipus Rex, O Hobby da Noiva e em toda a série Uma Semana de Bondade. A partir do final da década, Ernest, como uma parte dos surrealistas, vai deixando de lado o automatismo como técnica fundamental do movimento para se concentrar na apresentação de conteúdos oníricos em obras mais elaboradas. Ernest se volta, a partir daí, cada vez mais a pintura ilusionista cuidadosamente trabalhada. Nestes anos, também a atividade do artista, que sempre foi diversificada, segue por diferentes caminhos. Ao final da década, colabora com Juan Miró em projetos de cenografia para os espetáculos de Sergei Diaghilev. Em 1930, faz uma aparição especial no filme A Idade do Ouro, do surrealista espanhol Luis Buñuel. Em 1934, experimenta suas primeiras esculturas, trabalhando ao lado de Alberto Giacometti. Sua principal atividade plástica, no entanto, será o desenvolvimento de grandes séries de novela collages, que
parecem ganhar um novo sentido nesta etapa da vida do artista. A primeira delas, um marco das obras surrealistas, é A Mulher de 100 Cabeças. A mais importante destas séries, no entanto, foi a terceira delas, concebida em 1933, com mais de uma centena de obras independentes que uma semana de bondade, um amplo painel da Europa às portas da ascensão do fascismo no continente. Como alemão, e novamente morando na Alemanha, Ernest sentiu mais intensamente que outros surrealistas a subida do nazismo ao poder em seu país, imprimindo neste trabalho uma poderosa carga emocional que surgem como um presságio maldito dos tempos sombrios que se seguiram. Pouco mais tarde, em 1937, algumas obras de Max Ernst, juntamente com a de quase uma centena de artistas modernos, seriam expostas pelo governo nazista na mostra Arte Degenerada, que buscava apresentar a pintura de artistas judeus e revolucionários de esquerda como a expressão de uma perversão moral intrínseca a uma raça inferior. A partir daí, o nome e a obra desses artistas foi banida da Alemanha durante todo o governo de Adolf Hitler. Em 1938, Ernst exila-se em Paris, fugindo da iminente repressão política. Na viagem, acaba feito prisioneiro pelas autoridades francesas por estar no país sem a documentação adequada. Juntamente com o colega surrealista Hans Bellmer, é enviado para o Camp de Mille, um campo de prisioneiros próximo a Aix-en-Provence. Eles são libertados pouco mais tarde graças à intervenção de Paul Weller e outros amigos. Ao longo da guerra, Ernest seria preso ainda mais uma vez em 1941, após a ocupação alemã sobre Paris. Enquanto a Gestapo investigava seu caso, ele consegue fugir para os Estados Unidos com a ajuda da milionária colecionadora de arte Peggy Guggenheim, tendo sido obrigado a deixar para trás sua amante, a pintora surrealista Leonora Carrington, que esteve em um colapso emocional pouco mais tarde. Chegando aos Estados Unidos, em finais de 1941, Ernest encontra-se com outros surrealistas exilados, como Marcel Duchamp e Marc Chagall. Em sua nova vida na América, Ernest começa um relacionamento amoroso com Guggenheim, casando-se com ela um ano mais tarde. Neste período da guerra, Ernest seria um dos influenciadores e entusiastas do ainda incipiente expressionismo abstrato, novo movimento que se formava entre um grupo de pintores norte-americanos, grandes admiradores das teorias surrealistas. Com o término da guerra, terminava também o casamento do pintor com Peggy Guggenheim. Um intervalo de apenas alguns meses separa o fim desta relação e a cerimônia é realizada em outubro de 1946 em Beverly Hills, na Califórnia, casando Max Ernst com a pintora Dorothea Tanning. Ao mesmo tempo, casavam-se também Man Ray e P. Juliette Browner. Durante ainda alguns anos, Ernst viveria nos Estados Unidos, estabelecido em uma pequena casa no Arizona, pintando misteriosas paisagens selvagens tropicais, lembranças de sua temporada na Indochina. Na década de 1950, ele retorna à França, vivendo no sul do país. Apesar de sua aparente reclusão, Ernst havia já se acomodado na posição de artista já estabelecido. Vivia da venda de suas obras e tinha seus trabalhos regularmente exibidos nos circuitos oficiais. Estes interesses conservadores do artista levaram, anos antes, a sua ruptura com o grupo de Breton, que rejeitava veementemente a acomodação e a vida pacífica no seio da sociedade burguesa. A consumação deste processo de assimilação do pintor
revolucionário pela burguesia imperialista veio em 1954, quando Ernest foi premiado com o primeiro lugar na Bienal de Veneza, um dos maiores eventos do mundo da pintura dominado pelo grande capital. Nesta etapa, a atividade de Ernest andava já em círculos, recriando variações das suas obras mais ousadas das décadas de 1930 a 40. O pintor viria a falecer em abril de 1976, onde morava em Paris. Bom, eu sou o Henrique Arias, a gente fica por aqui em mais esse quarto caderno. Como eu falei, baseado no caderno de hoje, na edição de número 620 do Jornal Causa Operária Impresso, nosso caderno cultural sobre o Max Ernst. Para adquirir esses cadernos separadamente, entre em contato conosco em lojadopco.com. Na terça-feira que vem, às 15 horas, a gente está de volta em mais um quarto caderno, mais um podcast para você. Fiquem ligados na nossa programação e tem mais cultura hoje na Causa Operária TV, no programa Usuela Conversa sobre Cultura, ao vivo, às 19 horas. Até mais, pessoal.